Bom dia, tudo bem? Meu nome é Diego Toffoli e nesse canal a gente fala sobre investimentos, cartões de crédito, economia, política. Hoje nós vamos falar sobre o MOG no Fundos de Fundos, MGFF11. Tristeza, né? O MOG no Fundo de Fundos morreu. Vamos falar do seu falecimento e quais lições a gente pode ter sobre isso. Então, roda a vinheta. Ah, Esse fundo, MGFF11, aqui no canal eu já mencionei ele, porque eu tenho algumas anotações aqui. Em 2022 eu fiz um vídeo falando dessa iniciativa desse FOF de comprar outro fundo de logística da casa, né? O MGLG11, né? Na época, esse fundo de logística foi vendido para a Suno, saiu da Mogno, foi para a Suno, só esse produto, né? E o FOF resolveu ancorar uma boa parte da emissão. Então, vou deixar um trecho aí do vídeo que eu fiz. E a Mogno, hein, disse que ao longo do mês adquiriu 13 milhões do MGLG, que era um fundo da própria Mogno, que passou para a Suno. E aí você vai dar uma olhada lá no relatório, a Suno fez uma terceira emissão, captou 37 milhões, dos quais 13 foi da Mogno. Ficou um negócio esquisito, parece até que havia um acordo da Mogno para ajudar a ancorar, né? Ela não foi quem ancorou, o maior investidor, mas ela ajudou. Fica meio estranho. O MGFF entrou com 17 milhões dos 37 milhões da emissão. Então, entrou aí, deixou 20 milhões para outros ancorarem, mas só o FOF da mesma casa entrou com 17 milhões. E nessa época eu achei bem ruim, né? Achei meio estranho, né? Esse diálogo entre a casa da Suno, a Suno Asset, que não se confunde com a Suno Research, do professor Baroni, mas assim a Asset. A Suno Asset conversando ainda com a Mogno para que ela ajudasse, ficou ali contratado, ficou ali pactuado, para que ela ajudasse na ancoragem. Hoje, esse MGLG, ele virou o Suno Logística, né? SNLG11. Ou seja, trocando em miúdos, me parece que o patrimônio do FOF entrou na emissão de outro fundo, ou seja, o cotista do FOF, ele pagou com seu patrimônio pessoal, né, o patrimônio principal do FOF, aquele pessoal que estava investido no FOF, esse fundo entrou com esse principal para expandir outro fundo de outra gestora, né? E depois que a MGLG virou Suno Logística, houve uma sensível piora do fundo, ou seja, além de os cotistas do FOF perderem capital em favor desse fundo, os beneficiários, que seriam os cotistas do Suno Logística, também não andaram bem. Para você ter uma ideia como era ruim esse produto, né? Ruim a ponto de nem outra gestora estar conseguindo salvar, né? Não sei se a Suno é ruim ou é boa também, não tenho estudo profundo sobre isso, mas eu lembro de ter feito um vídeo sobre essa questão do FOF ter entrado na emissão do Logística, tá? Mas hoje o assunto é diferente, o assunto é a morte, o falecimento, a tristeza que é o FOF ter sido ter acabado. A Mogno, fundada em 2015, ela foi comprada pela Valora na modalidade porteira fechada. Que é isso? Isso é um jargão aqui do Centro-Oeste brasileiro, quando você compra a empresa e tudo que tem dentro dela. Bens móveis, ativos, passivos e tudo mais. Então a Valora comprou de porteira fechada a Mogno. Foi a saída que a Valora encontrou em vez de ficar comprando produtos, né? Porque a Suno me parece que comprou um produto, que era o MGLG, que também era capitaneado pelo Daniel Caldeira. Mas a Valora falou, não, vou comprar a gestora inteira, que o Caldeira era sócio,
E depois a gente vê o que a gente faz, tá? Então, essa venda para Valora foi a Mogno desistindo de fazer o trampo. Parece assim, olha, tá bom, deu, tentamos, não conseguimos, né? Começamos, foram membros da CSHG que saíram, montaram a Mogno em 2015, lançaram produtos em 2018, por exemplo, esse FOF. Só que chegou ali em 2023, ficou reconhecido ali o fracasso dessa gestoria independente, né? Me parece que é isso. E aí, em novembro de 2023, o VGHF11, que é um fundo de hedge, enviou uma proposta para incorporar o MGFF, ou seja, não era transformar o MGFF em outro fundo, mas ser incorporado para um fundo maior, né? E aí o cotista desse FOF teria 7 cotas do VGHF, e a quebra de cota ia ser depositada como frações, ali, como amortização. Aconteceu comigo, né? Então, esse vídeo aqui não é uma recomendação de manutenção, compra ou venda de ativo, é uma coisa que aconteceu na minha carteira que eu quero contar para vocês. Então eu recebi, para cada cota do FOF, eu recebi 7 cotas do novo hedge fund que é da Valora, que eu não tinha relação nenhuma, que eu não concordei em comprar, né? Mas foi um negócio realizado entre gestoras e aprovado, lógico, em Assembleia Geral, que eu não votei, inclusive. Então eu recebi 7 para cada cota do MGFF11, eu recebi 7 cotas do VGHF. E recebi algumas frações ali, que é a amortização, que tem uma complicaçãozinha no imposto de renda. Então, conseguiram aí complicar o meu imposto de renda, normal, né? Bom, olhando os comentários em redes sociais, fóruns, etc., YouTube, as pessoas ficaram bem nervosas aí com essa Mogno, né? O fato é que me parece que o Daniel Caldeira, que era sócio fundador, parece ter fracassado aqui. Então eu vou deixar um trecho do canal do Nod, Click Invest, fica aí os direitos autorais em favor dele, em que o Daniel Caldeira é feita uma introdução falando do passado do Daniel Caldeira com relação a Mogno. Ele agora está na Tivio Capital, antiga BV Asset. Então, ele deve ser uma pessoa qualificada. Os estudos, ele deve ter umas boas visões de mercado, senão o Bradesco não iria ressuscitá-lo, ele lá da Mogno, e colocar ele como funcionário na Tivio, né? Que ele não é sócio fundador na Tivio, ali ele meio que fez um downgrade de carreira, vendeu a gestora dele, deve ter tido um bom lucro, ele deve ter tido lucro tanto com gestão de recursos, com as taxas de administração no período de 2018 para cá, quanto na venda, né? E o Bradesco chamou ele na Tivio, que da BV Asset, que parece que também não está muito bem das pernas, né? Então eu vou deixar esse trecho aí do vídeo para vocês darem uma olhada. Valeu, obrigadão. Gente, normalmente nas lives ou na entrevista eu peço para o gestor se apresentar, para a pessoa falar da carreira dela. Gente, o Caldeira tem pelo menos umas 42 mil horas de vídeos, de lives, de entrevistas no YouTube. Ele trabalhou na CSHG, fundou a Mogno, vendeu a Mogno, inclusive recentemente fiz uma entrevista com o Vedrossi, a gente acabou comentando sobre essa operação. Eu não vou pedir para o Daniel se apresentar, vocês provavelmente já conhecem. Ele ele é sócio fundador da Mogno Capital, vendeu e agora está partindo para ativo. Eu não vou pedir para ele explicar a carreira dele, tem 32 mil vídeos dele explicando a carreira dele, não vai ser isso aqui não. Mas, agora, Daniel, Tivio. Daniel Caldeira talvez não seja tão novidade no YouTube, mas Tivio é novidade no YouTube. O que é a Tivio? Exatamente de onde ela vem? Ela é a BV Asset, que trocou de nome, ela é um pedaço da BV Asset. Ela está ligada ao Grupo Bradesco, que comprou o Votorantim, não está. O que é Tivio? Pelo amor de Deus. Ótimo, legal. Vamos lá, Nod. Obrigado pela introdução. A Tivio é uma nova asset que se constrói em cima da asset do BV. Tá? O Bradesco adquiriu 51% da asset do Banco Votorantim com o intuito de criar a Tivio, que é hoje 51% do Bradesco e 49% do BV. A ideia é que seja uma asset focada em investimentos alternativos. Tá? Então, nesse vídeo,
o Nod pergunta, fica uma coisa constrangedora, foi um dos primeiros vídeos que o Daniel fez depois da derrocada da Mogno, e o Nod pergunta para ele quais seriam os erros aprendidos a partir do fim da Mogno. Aí ele mandou 3 erros. Errou em emitir abaixo do VP, né? Destruindo o valor do cotista. Ele emitia sobre uma narrativa de que o mercado estava errado, o irracional da gestora estava certo. Então, muito vocal, um gestor muito visto no YouTube, tem vários vídeos dele na época 2018, 19, 20, 21, tentando defender a linha de posicionamento do FOF. Então errou em emitir abaixo do VP porque ele veio destruindo o valor, né? Sempre a cota descendo. Alavancagem aí com relação, principalmente, me parece, o MGLG, ou seja, o fundo de logística que estava alavancado, comprando tijolo alavancado, mas isso tentou salvar esse fundo de logística, e isso carregou a gestora como um todo. Não sei se o FOF estava alavancado, acho que não. E comprar ativo ruim a bom preço, que é aquela máxima, né? Que é comprar ativo bom a bom preço, que é o ideal. Agora, comprar um ativo ruim porque ele está barato, ele vai ficando mais barato, e você fica tentando defender, né? Então ele falou desses 3 erros, né? O FOF, ele tem uma estratégia específica, o pessoal lá da Baster.com não gosta, né? Ele tem uma estratégia específica, ele faz um trade, ele faz um giro, né? Então, quando nós estamos no mercado de alta, o FOF ele é bem visto, ele carrega bem, ele sobe acima do mercado de alta. Mas quando a gente está no mercado de baixa, da pandemia para cá, como foi o caso aí do sofrimento, eu diria, da via crucis, da dilaceração desse MGFF, mercado de baixa, comprando ativo ruim, caro, ou mesmo que fosse barato, ele ficando mais barato ainda, o trade fica ruim, porque as pessoas não dá para emitir, o FOF fica amarrado, né? Então, o que nós podemos aprender com relação ao fim desse FOF? É aquele velho ditado, né? O juro é meu pastor e só a diversificação salva. Se você tinha lá, como era o meu caso, algumas cotinhas desse fundo para tentar testar a gestora Mogno, para tentar testar a ideia do FOF, né? Então, se você tem vários FOFs e um deles é o MGFF, o fim dele foi triste e não arranhou sua carteira nem sentiu, por causa da diversificação. Não entrar em IPO, né? Eu entrei nesse FOF, eu acredito que em 2022, sei lá, 21, 22, e ele era muito recente, né? O IPO dele em 2018 mostra que ele não tinha um track record muito bom, nem a gestora, muito menos o próprio fundo, né? Então, o aprendizado que eu retirei disso é para que eu vou entrar num fundo de casa independente, num sistema artesanal, para tentar testar se tem tantos fundos bons no ramo de fundo imobiliário. Então, cometi o erro de entrar num fundo de IPO recente de gestora desconhecida, né? Todo mundo erra. Então, RIP, rest in peace, descanse em paz, nosso querido MGFF 11. Sua morte foi anotada no prontuário como 31 de janeiro de 2024. Ele morreu valendo R$ 72,86. Considerando que ele tinha nascido, né, o IPO dele foi dia 3/4 de 2018. O fundo foi o IPO a R$100. Então, se você pega o valor da cota no IPO, R$100, para o valor de 31 de janeiro, quando ele teve a conversão procedida, 72,86, que já foi com ágio, né? A Valora fez uma proposta com ágio, o valor de mercado, se não me engano, o valor de mercado era 68 e aqui 72. Nós estamos falando aí de uma perda de 27,14 por cota. Então, assim, um exemplo, se eu tivesse entrado com R$100 mil lá no IPO, eu estaria saindo com R$72 mil. Claro que tem um carrego, né? A gente tem que pensar aí nos dividendos, nos rendimentos pagos no período, mas ficou decretada a morte do MGFF 11.
dia 31 de janeiro de 2024, a R$ 72,86. Nós nunca esqueceremos de você, querido Mogno Fundo de Fundos. Nunca esqueceremos das lives de Daniel Caldeira tentando te defender, da sua curta vida, né? Sei lá, 5 anos aí de vida. E agora, quem vendeu antes da conversão, tudo bem, quem vendeu lá ano passado. Mas quem não vendeu, agora é cotista do VGHF11. E deve analisar se deve confiar na Valora. Qual que é a ideia desse VGHF11? Ele é um fundo hedge, ou seja, ele é um FOF, só que com mandato, ou seja, com regulamento mais amplo, né? Então, além dele poder comprar cotas de FIIs, e aí ele ficaria amarrado no mercado de alta ou debaixo do IFIX, ele tem uma carteira mais diversificada. Então, nós temos aí, é um fundo imobiliário que tem FII e CRI, a maior parte, mas tem participação em sociedade, SPE, então ele tem ali sociedades de propósito específico, ação do ramo imobiliário, então ele é um FOF com mandato amplo. A questão é, vendo, transformo em dinheiro e saio fora da Valora, ou fico parado, já que cometi esse erro, deixo lá, né? Eu vou falar por mim, claro que não tenho qualificação técnica para fazer recomendações, então eu vou falar por mim. Eu não vendo, né? Cometi um erro. Acredito que erro de iniciante, que é entrar num FOF e entrar em FOF de gestora desconhecida, artesanal, independente, sem nenhum tempo mostrando alta, né? Se você olha um gráfico aí de 5 anos, de 10 anos e o FOF ali está em alta no período, né? No geral ele está acompanhando o mercado, tudo bem. Ou se a gestora é boa, né? Mas aqui foi um erro. E eu não vendo, né? Não vou vender, vou ficar Então eu sou o cotista do VGHF, tá bom? Então era isso que eu queria comentar com vocês hoje. Comenta aqui embaixo se você já foi cotista desse fundo, se conhece o Daniel Caldeira, o que você pensa sobre esse tipo de situação em que a gestora é vendida ou que o fundo muda de ticker, como é o caso do MGLG. Se você costuma vender porcarias, né? Você fala assim, isso aqui é uma porcaria, vou vender, fico líquido e aloco em outro tipo de ativo, ou se você fica parado. Eu fico parado porque acredito que eu não sei prever o futuro, vai que esse VGHF aí vira um fundo sensacional, então geralmente eu fico parado, tá? Um grande abraço aos senhores, bons investimentos, curta, comenta, compartilha, manda para seus amigos, aquele seu amigo que compra porcaria aí no fundo, porcarias de fundo imobiliário. Então, grande abraço.